Pronto, muito bem. Pessoal, a nossa aula hoje, dia 31/3, com a galera do Vespertino, segundo ano, nós vamos corrigir a atividade do capítulo 6 do livro de vocês, que foi aquele capítulo sobre histologia que nós fizemos, correto? Então, eu vou colocar aqui na tela a atividade e nós vamos fazer essa correção hoje, tudo bem? E aí, lembrando que nessa aula de hoje, eu deixo as orientações para a próxima aula. Que orientações são essas? Aquelas orientações que foram lá no PDF de vocês, daquele PDF que vocês receberam lá. Só que é tudo no seu tempo, correto? Tudo no seu tempo. Então, hoje a gente corrige a tarefa e nós vamos deixar um tempo para vocês poderem, no segundo momento da aula, vocês fazerem essa leitura prévia do outro capítulo, para que semana que vem a gente trabalhe ele e faça a atividade. Mas vamos lá. A primeira pergunta aí na questão 1, que está na página 74 do capítulo 6, vamos só confirmar para não ter problema, é isso mesmo. Pergunta a seguinte coisa: por que a descoberta da célula só foi possível no século XVII? Fala para mim aí. Porque as naquela células época são não existia invisíveis. microscópio. Eu escutei, um começou a falar e o outro falou, mas eu entendi os dois. Naquela época, o que faltava descobrir? A questão do microscópio. Como não tinha o microscópio, como é que sabia da célula? Obviamente que depois da descoberta da célula, e cada vez mais melhorando os microscópios, esse mundo micro, ele passou a ser mais conhecido, cada vez mais utilizando microscópios melhores, na verdade, a gente conseguiu identificar várias coisas. Então, está aqui a resposta no livro de vocês, aqui, ó. A resposta ser oficial, mas vocês estão certos, ó. Apesar de hipóteses terem sido formuladas sobre a composição dos seres vivos, só foi possível, a célula só foi descoberta, quando foi inventado o microscópio. Então, para essa resposta, resumidamente, por que a descoberta da célula só foi possível no século XVII? Porque foi nesse período que houve a descoberta a descoberta não, né? Que houve os caras fizeram ou construíram o microscópio, inventaram o microscópio. Tranquilo? De boa? De boa. Não há problema, podemos seguir então, né? Vocês estão me ouvindo? Essa daí eu não preciso colocar, obviamente, a resposta para vocês poderem copiar, porque very easy, né, gente? Vamos lá, questão 4. Imagine que você está examinando 3 tipos de célula ao microscópio eletrônico. Uma bactéria, uma célula da folha de uma planta e uma célula do fígado de um animal. Que características permitiriam, que você identificasse cada uma dos 3 tipos de célula? Alguém fala para mim? Bactéria, poucas estruturas citoplasmáticas, ausência de membrana nuclear, célula vegetal, cloroplastos, estruturas que realizam fotossíntese e parede celular. Célula do fígado animal, ausência de cloroplasto, presença de carioteca e muitas organelas citoplasmáticas, de forma a se diferenciar tanto das células vegetais quanto de células procarióticas. Pronto, beleza. Quando ele mostra aqui 3 tipos de célula microscópica, quando a bactéria é uma célula simples, é uma célula que não tem membrana nuclear e o material genético está todo disperso pelo citoplasma. Beleza, identifiquei. Quando eu olho para uma célula de planta, o que eu vou diferenciar nela? Ela vai ter uma parede celular de celulose, ela vai ter um cloroplasto, ela vai ter um vacúolo, que são algumas estruturas presentes só em célula vegetal. Quando eu olho para uma célula animal, eu vejo que ela é uma célula mais complexa, com organelas membranosas, o que a difere de uma bactéria, mas em relação à célula vegetal, é que ela não tem parede celular e também não tem o quê? Cloroplasto. Então, são diversas características que a gente pode falar. Então, assim, ó, no livro, está aqui uma resposta grande, mas vocês podem dar um print se vocês quiserem aí. Mas basta colocar, me escutando o que eu estou falando e resumindo aí, e eu também tenho certeza que vocês acertaram, é que a bactéria não tem membrana nuclear,
e as outras células têm. Ponto. A célula vegetal tem cloroplasto e parede celular de celulose. As outras não têm. Ponto. Célula animal, eu tenho centríolos e não tenho cloroplastos, não tenho vacúolos e assim por diante. Tudo bem? Essas são as respostas. Quem está assistindo aí no YouTube, dá uma pausa no vídeo e copia a resposta caso tenha necessidade. Beleza, galera? Vou seguir? Vamos seguir, né? Vamos. Questão 5. Como o estudo de célula pode nos ajudar a prevenir e combater doenças? Galera, quando a gente conhece esse mundo microscópico e eu consigo observar algumas doenças atacando célula e por aí, a gente consegue compreender um pouco melhor da ação de como se desses micro-organismos, né, que causam algumas doenças. Então, eu entender, até mesmo observar uma bactéria, o comportamento da bactéria, ou alguma coisa dos vírus, etc., eu entendendo e conhecendo como é que é a célula, eu consigo, obviamente, compreender um pouco como pode ser, talvez, aquele mecanismo de ação de uma doença. E aí a gente pode prevenir, pode combater, por aí vai. Alguém quer falar o que colocou? Eu coloquei assim: se estudarmos as células e descobrir como é o funcionamento de cada uma, o que cada uma carrega e o objetivo daquela célula no nosso organismo, podemos saber como iremos nos fortalecer, como iremos fortalecer a célula de uma forma que ela evite a doença. Então, tá bom também. O livro, ó, diversas doenças começam na célula. E conhecendo-a melhor, eu posso descobrir a cura para essas doenças. Então, se eu estou lá vendo a célula, se eu estou lá vendo como é que determinada doença está agindo ali, eu consigo, de alguma maneira, tentar combater aquilo. Está na tela. Querem copiar? Você está apresentando na tela, não, professor? Não, que bosta. Ninguém me Não. avisou. Ninguém me avisou, velho. Que droga. Eu tô achando que eu tô apresentando na tela, gente. Ó, gente. Peraí. Vem cá. A questão 1 estava apresentando e caiu ou não apresentou de hora nenhuma? Não apresentou nada. Porra, velho, eu tô aqui rabiscando, mostrando os trem. Ô, Jesus. Ó, mas rapidinho, ó, tá aqui a 1, ó. Eu expliquei que é porque por conta da descoberta da célula. Beleza, não tem erro. A 4, a resposta aqui é grande. Eu ainda falei, dá um print antes, ninguém falou nada, ó, gente. Vocês também, viu? Oh, meu Deus. Ó, tá aqui, ó. A Você bactéria. falou dar um print e eu fiquei esperando você colocar o negócio. Eita, olha que vacilo. Então tá aqui, ó. O 4, viu? Que a bactéria pode ser identificada por conta da membrana nuclear, que ela não tem. A célula vegetal, porque tem cloroplastos e as outras não têm. A célula animal, porque tem centríolo e as outras não têm. Tá aqui, ó, na 4. Mas eu expliquei, eu sempre gosto que o aluno entenda e resuma. Tudo bem? Eu estou aqui mostrando a resposta do livro, porque muitos dão um print, copia depois, organiza, ficar tudo bonitinho no caderno aí, por aí vai. E o quinto é que, ó, diversas doenças começam na célula e, conhecendo-a melhor, podemos descobrir a cura para essas doenças. Então, na hora que eu olho para a célula, que eu entendo como é que a célula funciona, a estrutura que a célula tem, eu posso, obviamente, conseguir compreender também algum mecanismo que possa evitar algum tipo de doença, ou até mesmo combater, tá bom? Beleza! Bora para a próxima. A próxima é 7. Vamos na pergunta. A maioria dos pesquisadores da área biológica Professor, considera... acho que alguém pediu para voltar lá no Volta chat. agora. Alguém me avisa, gente, é porque eu não vejo o chat. Deixa eu ver. Ó, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, peraí. Ei, amor, pra mim, isso, Cleito, isso.
Tá, vamos lá, o que é que mostra? Deixa eu voltar então, galera. Eu prefiro voltar logo antes de rodar. Ó, aqui tem a resposta da 1. Dá um printão aí. Depois, aqui é a 4, que começa aqui e termina aqui, ó. E aí, obviamente, que eu expliquei resumindo, tá bom? E agora aqui, ó, a resposta da 5. Eu também comentei sobre a questão e expliquei, tá bom? Beleza. Se alguém escrever no chat e outro colega ver, me avise, que é porque minha tela aqui some tudo, eu não vejo, tá bom? Vamos para o 7, então. Da Universidade Federal de Goiás, foi onde eu me formei, gente. Entrei lá em 2003, estudei até o ano 2008 lá. A maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa a tarefa de definir se os vírus são seres vivos ou não. Apresente 2 argumentos a favor e 2 contra a inclusão dos vírus na categoria dos seres vivos. Por favor, alguém. Dois argumentos a favor e 2 argumentos contra. O que vocês podem me dizer? A favor. Os vírus são capazes de se reproduzir e sofrer evolução diante as adversidades do ambiente. Além disso, possuem material genético em seu interior, o que é característica dos seres vivos. Pronto, 2. calma aí. Vamos só pegar a fala da colega aí, ó. Então, a favor, capacidade de sofrer, de evoluir, ok? E presença de material genético. Beleza. São 2 argumentos a favor. Os vírus são seres vivos, porque eles evoluem, eles têm capacidade de sofrer mutações, ele apresenta material genético, beleza. Isso todos são argumentos a favor. E o contra? A célula é conhecida como a menor unidade morfofuncional da vida, mas os vírus são seres acelulares, que sobrevivem apenas quando parasitam outra célula. Pronto. Então, qual seria o argumento contra que o vírus não tem célula, ele é acelular, e o vírus também não tem metabolismo próprio. Os vírus, eles são parasitas celulares, intracelulares, obrigatório. Então, esse seria o quê? Um argumento contra, pelo fato dos vírus não terem que ser parasitas de outra célula, tudo bem? E pelo fato deles não apresentarem células. Então, os vírus, eles são uma entidade biológica bem simples, tá bom? Deixa eu botar, então, lá na 7. Mas, ó, aqui está na tela, tá vendo, ó? Mas eu expliquei, eu espero que vocês tenham compreendido, ó. A favor, vírus apresentam autorreprodução, embora necessitem de célula hospedeira para se reproduzir. Outro. Eles apresentam capacidade de sofrer mutação. Outro. Tem capacidade de adaptação. Pronto. São características que os seres vivos têm e que vírus também têm. Qual seria o contra? São acelulares, não têm metabolismo próprio, são parasitas intracelular obrigatório. Tudo bem? E por aí vai. Ok? Ok, professor. O seu tá certo aí, viu? Que leu aí tá certo. Questão 8. Quais as diferenças existentes entre célula procariótica e célula eucariótica quanto ao núcleo citoplasma? Eu gostaria que um menino respondesse essa, um rapaz aí, eu estou ouvindo só voz de mulher. Eu quero ver um rapaz respondendo essa, por favor. Qual a diferença da célula eucariótica para uma célula procariótica? A célula eucariótica possui um núcleo definido e as procarióticas não possuem núcleo. Isso aí está relacionado à questão do... Cadê a pergunta? Volta aqui. A questão do núcleo, correto. E em relação ao citoplasma, você complementou?
Que aí faltava um pedaço. Em relação ao núcleo, está certinho. Célula procariótica não apresenta material, não desenvolvimento E o nuclear. seu material genético fica espalhado no citoplasma. No citoplasma. Pronto. Só que uma outra coisa que daria para você complementar na sua é dizer que a célula procariótica ela é mais simples e não possui organelas membranosas, enquanto que a célula eucariótica, ela apresenta o quê? Organelas membranosas. Apresenta complexo de Golgi, apresenta centríolos, apresenta retículo endoplasmático, por aí vai. Tudo bem? Está certa a sua. Só basta complementar e dizer que, quanto ao citoplasma, a procariótica não tem organelas membranosas e a eucariótica tem. Certo? Está aqui a resposta na tela para quem quiser dar um print depois. Ó. Quanto ao núcleo, eucarionte possui material genético envolto pelo envelope nuclear. As células procariontes não existe envelope nuclear, nem um núcleo de proteína, propriamente dito. Quanto ao citoplasma, eucarionte tem organela com membranas, já os procariontes não têm. Por aí vai. Dá um printzão aí. Beleza? Beleza. Beleza. Bora, seguir o fluxo. 10. A respeito das células procarióticas, qual das afirmativas está errada? Letra A. Não apresenta um núcleo verdadeiro. Está errada, hein? Então, isso aí está certo, eu não vou marcar ela. Não possui um sistema de membranas internas. Isso está certo. Não apresenta ribossomos. Isso está errado. Essa. Isso. Qualquer célula, seja ela procariótica ou eucariótica, ela vai apresentar membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Tudo bem? Então, geral, tem ribossomos. Então, 10, letra C. 11. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procariontes e eucariontes, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, os primeiros no texto, quem é os primeiros? Procariontes. E os segundos são eucariontes. Então, os primeiros, tem parede celular e cloroplasto? Não. Cloroplasto, procarionte aqui não. Cadê? Não seria essa, porque não tem. Vamos lá. Procariontes, aí eu volto procariontes. Possuem material genético disperso pelo citoplasma. Está aí, ó. A característica do procarionte é justamente ter o material genético todo disperso pelo citoplasma. Tá? E a gente costuma falar, não tem núcleo. Na realidade, ela tem um material genético disperso. Vamos para 12, pessoal. Os seres vivos são descendentes de um ancestral unicelular que surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos. Devido à sua ancestralidade comum, compartilha algumas características não encontradas no mundo inanimado. No entanto, algumas exceções levam os cientistas a terem dúvidas se os vírus são ou não seres vivos. A respeito dos vírus, considere as afirmativas. São formados por uma ou mais células. Ah, tá de sacanagem, né, gente? Falso. 2. Tem material genético que evolui? Isso é verdadeiro. 3. Tem capacidade de converter molécula obtida a partir do ambiente em novas moléculas orgânicas? Está querendo dizer ele faz fotossíntese? Óbvio que não, gente. Então, sobre os vírus, não é correto afirmar 1 e 3, gente. Ó, 1 está errado, sobre célula, e o 3 também está errado. Alguma dúvida? Tá tudo de boa aí, suave? Dá para seguir? Dá para seguir? Beleza, galera. 13.
A teoria celular proposta por Schleider Schwann afirmava que, vamos lá, teoria celular ela é aquela teoria que diz que todo ser vivo ele é formado por célula e que toda célula só surge de uma pré-existente. Tudo bem? É mais ou menos como está na teoria. Aí vem, toda célula provém de uma pré-existente? É a teoria celular. Só que ele fala, proposta para esses dois caras. Toda célula viva tem núcleo individualizado, há estreita relação entre forma e função da célula, células embrionárias multiplicam por mitose, vegetais e animais são constituídos por célula. Olha só, letra E. Só que isso era uma questão que poderia até uma discussão, porque na hora que ele fala toda célula provém de uma pré-existente. Na realidade, se for analisar mais assim para trás, lá na primeira origem, as primeiras células, teoricamente, teriam surgido em algum momento lá da evolução química da coisa. Mas o que esses caras aqui falam especificamente é isso. Aí eu teria que voltar lá na teoria, certo? Dar uma lidinha e ver o que de fato esses caras estão falando em relação à teoria celular. E lá vai estar dizendo isso, que vegetais e animais são constituídos por célula, porque célula ela é a unidade básica, a unidade fundamental da vida. Beleza? 14. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes, porque os primeiros, entre outras características, vamos lá, os procariontes não têm material genético? Falso. Possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados? Verdadeiro. Tem material genético, mas esse material genético não está individualizado em um núcleo. Beleza? Então, letra B é a questão que está errada. Oh, tá certo. Tá doido? Tá certo. 15. Os componentes celulares que estão presentes tanto no célula eucarionte como procarionte, eu acabei de falar, gente. Membrana plasmática, ribossomo, material genético, tudo isso está presente. Então, mitocôndria, procarionte não tem. Não tem. Não tem lisossomo. Não tem lisossomo. Agora, membrana plasmática e ribossomo, todo mundo tem. Seja ele eucariótica ou seja ele procariótica. De boa, galera, a correção? Tranquilo? Tranquilo. Tá muito bem. Agora, qual que é a programação nossa? É agora, nesse restinho de aula que a gente tem, é eu passar o quê? As orientações para vocês do que eu quero que vocês façam. Como nós temos 2 tempos de aula, um tempo para correção, para trocar algumas ideias e até esclarecer algumas dúvidas, o que eu quero que a gente faça? Quem estava com a folhinha aí, pegou e também não leu direito, lá está escrito, ó, nos outros 50 minutos vai fazer uma leitura prévia do próximo capítulo, que é o capítulo 7, que vai falar sobre membrana plasmática e citoplasma. Observe os tópicos de 1 a 4, estude bem as especializações da membrana, bem como os tipos de transporte. A gente vai ver na nossa próxima aula como é que é uma membrana plasmática, o que é que ela deixa passar ou não através dela, tudo bem? A gente vai ver também quais são as especializações. Toda membrana é igual? Não. Existem especializações diferentes. Então, aqui a gente tem um monte de coisa nesse tópico aqui, né? De 1 aqui até o tópico 4, que vai falar das especializações. Na verdade, o 4 vai falar sobre a questão do citoplasma. E aí, tem uma tabela que eu pedi para que vocês fizessem, não foi isso? Sim. Pois é. Olha bem, eu vou colar aqui, só orientação. Eu vou abrir um outro tópico também lá na sala de aula de vocês. Alguém aqui nesse tanto de coisa que eu ainda não olhei de um por um, postou tabela aqui? Acho que não, né? Não sei, né? Eu postei a tabela no capítulo 6. Postou a tabela. Mas eu vou criar... É porque, na realidade, é assim, ó. Eu mandei pegar e fazer lá a tabela, mas, na realidade, fala um pouco no capítulo 6 e aí é no capítulo 7 que finaliza, entendeu? Mas também não tem problema. Não tem problema. Eu vou criar um tópico lá para a gente, na sala de aula, para a gente pegar e colocar e postar
Ah, tá, mas a tabela que eu pedi que você está falando, Lígia, não é a tabela com as organelas, não. É a tabela com... É das organelas? Deixa eu ver aqui na minha anotação, peraí. É É desse das negócio aí. organelas. Hã? É desse negócio aí da membrana plasmática e citoplasma. É, eu estou olhando aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Ah, tá, é a do capítulo 7, pronto, beleza. Tranquilo. Mas aí eu já criei o tópico, então, tá aqui o tópico, ó. Postar a questão das atividades, aprender o capítulo 7. Quando eu falo atividades, tanto é a tabela, como as atividades fazer as questões. Só que essas atividades fazer a questão, eu só vou, de fato, pedir para vocês fazerem na próxima aula, quando eu terminar de explicar o assunto. Compreendeu? Obviamente que quem já pegou aí o PDF já está lá dizendo quais são as questões, tudo belezinha, né? O que eu pedi para que você fizesse é... Cadê? Gostaria que você fizesse seu esquema resumo e me avisasse, relacionando a questão das organelas. Quem já fez, beleza. Ó, se vocês observarem aqui, ó, da aula 7, eu peço para que vocês fizessem um esquema parecido com esse aqui, ó, que eu botei atrás do PDF de vocês, ó. Mas aí tudo bem. Deixa eu ver se eu localizo aqui, Nídia. Você já postou a tabela, não foi? Já, mas eu postei no capítulo 6, porque não tinha aquele negócio Não, do não tinha do capítulo 7 ainda. 7. Pronto, não tem problema, não. Eu vou. Pode deixar postado no capítulo 7, porque na realidade era algo que era para depois mesmo. Deixa eu só encerrar a gravação aqui que a gente continua. Então, eu vou encerrar a gravação da aula, que foi uma aula de correção. E aí, essa galera que está assistindo a aula pelo YouTube, observa as informações aí que foi mandado no PDF com as orientações, tá bom? Obviamente que eu já mandei alguma coisa aqui durante a aula. Então, vocês que estão assistindo aí de casa, faço dessa maneira, tá? O que eu quero para poder estudar. Deixa eu só interromper aqui. Vou acabar a aula agora, só um minutinho. A gravação, peraí.